Meus irmãos e irmãs, muito boa tarde. Segue mais um devocional que eu estou lhes mandando. Tito e Filemon. Tito, um dos filhos espirituais de Paulo, foi convertido pelo apóstolo, esteve com ele em Éfeso e foi enviado a Corinto, a quem se destinou a primeira e a segunda carta aos Coríntios, e bem possivelmente a terceira e a quarta. Essas últimas nunca foram encontradas, mas como vimos durante a leitura da primeira e segunda, sabemos que elas existiram, que elas foram escritas. Não existe nenhuma viagem missionária ou atividade de Paulo na ilha grega de Creta, portanto, podemos pressupor que Paulo estivera junto com Tito em Creta algum momento entre a soltura do primeiro encarceramento romano e a sua prisão final, a sua terceira prisão, ou seja, antes de escrever a segunda carta a Timóteo. E deixou Tito ali, deixou Tito em Creta, para que pudesse corrigir e ministrar o povo. O que nos chama muita atenção, logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, é que novamente Paulo ele se coloca como um servo, ou seja, como escravo. Isto é, alguém que está verdadeiramente comprometido a obedecer fielmente a Deus, estando aí sempre no centro de sua vontade. Paulo, nesse mesmo verso, ele se intitula-se a si mesmo como apóstolo, embora sabemos que ele não era um dos 12, muito pelo contrário, ele foi um grande perseguidor. Paulo foi especialmente chamado por Deus para levar a sua boa nova. Do grego, a palavra apóstolo significa mensageiros ou missionários. A carta que Paulo escreveu a Tito é muito semelhante em suas admoestações com a primeira carta a Timóteo. Ambas tratam, em geral, dos mesmos assuntos. O primeiro capítulo, Paulo fala a Tito as responsabilidades para a liderança na igreja. Podemos notar que nos versos 7 a 9 do capítulo 1, que esse conjunto de instruções também foi dada para Timóteo, para a igreja de Éfeso, como vemos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 7, e no capítulo 5, no verso 22. Note que todas essas lições envolvem o caráter e não a habilidade, uma vez que as habilidades elas podem e serão dadas pelo Espírito Santo e aperfeiçoadas com o uso. Porém, o caráter não. O caráter ele está relacionado ao estilo de vida de cada indivíduo. Ou seja, mais importante do que pregar a palavra de Deus é viver a palavra de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas, o capítulo 11, no verso 44, está escrito o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Se nós lermos lá em Números, capítulo 19, verso 16, veremos que uma pessoa que toca um sepulcro naquela época estaria impura. Então, neste trecho de Lucas, Jesus está chamando a atenção dos fariseus que falam o que deveria fazer, mas não seguem o que deveria fazer. Ou seja, o caráter é mais importante do que as habilidades. Novamente, dos versos 10 a 4, ainda no primeiro capítulo, Paulo adverte a Tito para ficar atento contra os falsos mestres. Jesus e os apóstolos também já haviam advertido o povo contra os falsos mestres. Podemos ver isso em Marcos, capítulo 13, no verso 22, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 29, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 3 a 12, e na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, de versos 3 a 7.
Ainda no primeiro capítulo, no verso 12, Paulo cita um trecho de um poema de Epimeníades, poeta e filósofo que viveu em Creta. Creta, como dito, era uma ilha grega também conhecida por Cândia. Tinha uma civilização muito poderosa, aparentavam-se com os filisteus e eles mesmos se julgavam ser os próprios queretitas. Deixo aí para vermos depois 1 Samuel capítulo 30, no verso 14, vai estar dizendo aí quem eram os queretitas. Ou seja, a reputação daquele povo moral não era muito boa, eles viviam de mentiras. Em seguida, no verso 15, Paulo nos mostra o porquê algumas pessoas conseguem enxergar o bem ao seu redor, enquanto outras só conseguem enxergar o mal. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados, é o que está escrito. Nós devemos voltar os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso agir para Deus e a sua palavra. Uma mente onde sobeja coisas boas não tem espaço para o mal. Como escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Volto novamente ao Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 36. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Quando nós estamos ensinados na palavra e somos admoestados pelo Espírito, aprendemos a ver as coisas boas, não caluniamos, não acusamos, não julgamos. Porém, os corruptos e incrédulos somente conseguem ver o mal. E dessa forma, evangelizamos e levamos o amor e a palavra de Deus. Apregoamos o Evangelho. Será que quando uma pessoa nos vê, será que ela consegue enxergar o amor de Deus em nós? Será que a gente consegue transpassar em nossas atitudes, em nosso agir, o amor de Deus, o nosso caráter? Acho que nisso nós devemos pensar um pouco. No segundo capítulo, verso 1, o apóstolo novamente enfatiza a sã doutrina, como já fizeram em outras cartas. Nós devemos estar fundamentados na palavra, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Assim não seremos influenciados pela eloquência das belas oratórias dos falsos profetas ou líderes. Finalmente, no capítulo 3, Paulo fala novamente sobre o viver em sociedade. Nós, cidadãos dos céus, devemos ser bons cidadãos no governo terrestre, sob o qual vivemos. Podemos citar, aí fica como pesquisa, Romanos capítulo 13, verso 1 a 7 e 1 Pedro capítulo 2, verso 13 a 17. No capítulo 3 de Tito, o verso 9, e também na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, a genealogia que é citada deriva de vãs doutrinas e ensinamentos, como escrito também em Colossenses, no capítulo 2, verso 3 a 8. Devemos evitar ensinamentos e ideologias falsas. Para isso, novamente, é necessário o conhecimento da Sagrada Escritura. E logo em seguida, Paulo nos diz que aos homens hereges, após termos corrigidos uma ou outra vez, devemos então evitá-los. Para este livro de Tito, o versículo que mais me chamou a atenção está no capítulo 3, é o versículo 3. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes,
extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja odiosos, odiando-nos uns aos outros. Viver uma vida de prazer, cedendo aos desejos carnais. E vale lembrar que muitos ligam aí os desejos carnais somente ao sexo, mas não obstante a isso, desejos carnais são todos aqueles que nos levam a um prazer momentâneo da carne. A liberdade não está em fazermos tudo aquilo que desejamos, pois isso nos levaria à escravidão da nossa carne. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, nos adverte, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal faz também serve. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Cristo, ele nos libertou e verdadeiramente somos livres. Devemos viver a liberdade que Cristo nos concedeu mediante a morte no madeiro. No livro seguinte, a curta carta de Paulo a Filemão, também um de seus filhos espirituais, a primeira coisa que me chamou a atenção nessa carta foi o versículo 2. Onde Paulo cita a igreja que está em sua casa, ou seja, a igreja que está na casa de Filemão. É a primeira vez que Paulo faz esse tipo de referência em suas cartas. E aqui eu posso ver a importância dos encontros que hoje conhecemos como células. É lógico que naquela época o intuito de se reunir em casas era bem diferente, pois eles lá eram perseguidos. Então, os seus encontros deviam ser escondidos para não serem encontrados. De qualquer forma, é onde podemos aprofundar os nossos conhecimentos nas Escrituras e sermos pastoreados mais de perto pelos nossos líderes. Então, vejo aí a importância de frequentarmos, uma célula, de estarmos próximo aos nossos irmãos, nas nossas células. Durante essa carta, Paulo pede a Filemão que aceite o seu escravo Onésimo de volta. Porém, a forma que ele faz este pedido também é muito particular, já que pelo fato de Paulo ser presbítero e apóstolo, ele poderia muito bem utilizar da sua autoridade para que Filemão tratasse amavelmente seu servo. Mas vemos nos versículos 8 e 9 que Paulo baseia o seu pedido não em sua própria autoridade, e sim no compromisso de cristão de Filemão. Dessa forma, Paulo quer uma obediência sincera a ele e não uma obediência rancorosa. No verso 16 podemos ver como a diferença social é totalmente irrelevante para Cristo. Onésimo era um escravo de Filemão, um escravo fugitivo. Porém, tanto Onésimo como Filemão eram membros da família de Deus, iguais para Cristo. Diante de Cristo somos todos iguais. Como está escrito em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, nisto não há judeus, nem gregos, não há servos, nem livres, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A maneira com que tratamos nossos irmãos, irmãs, não somente na família de Cristo, mas também fora dela, reflete o nosso compromisso cristão. Então eu termino aqui este devocional, este curso devocional. Espero poder ter tocado em algum coração de alguma forma. Ficam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos.